E aí, terceiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, aula de matemática conversando, professor Eliana Emerson na área, tudo bem com vocês? Hein? Ó, tô com saudade de fazer uma aula online amanhã, tá? Amanhã a gente faz uma aula ao vivo, linda, maravilhosa, pra gente poder se encontrar, terminar toda essa parte de estatística, porque a partir da semana que vem a gente tem que falar de função, obviamente, né? Olha só, pessoal. Hoje eu quero corrigir as atividades da aula passada. São algumas atividades, algumas muito tranquilas, falando de moda, falando de mediana e de média. São atividades bem básicas. Tem uma delas que fala sobre variância. Com certeza vocês devem ter passado aí um perrengue para fazer. Eu vou dar uma dica sensacional para aqueles que realmente tentaram fazer, para conseguir fazer isso aí praticamente sem nenhum cálculo, tá joia? Olha só, pega a sua apostila, por favor, página 84. Nós começamos na página 84, tá joia? Não se esqueça de dar presente aí embaixo, aproveita que você vai descer e deixa seu like, vai lá, professor Eliana Emerson na área. Atividade number 1, página 84. Olha aí, lindo, maravilhoso. A tabela mostra o número de atendimentos prestados em uma clínica em cada dia da semana, de certa semana. A diferença entre a média, a mediana do número de atendimentos é igual a... Então, a princípio, eu tenho que calcular a média. A média é o mais fácil, são 7 dias da semana, de segunda até domingo, então eu já sei que eu vou ter que dividir por 7. E aqui em cima eu vou fazer a soma, 45 mais 35, né? Eu espero que você não tenha dúvida quanto é essa média aí, somente somar, tá? 45 mais 35 mais 54. Em vez de eu escrever ali, deixa eu escrever na calculadora que fica mais rápido, né? 45, 35, 54, 47. Você não queria que eu fizesse de cabeça, né? 38, 37 e 24. Igual a 280 dividido por 7. Aqui eu acho que eu vou conseguir fazer de cabeça, hein? 40. Essa aqui é a média. Pediu a diferença entre a média e a mediana. O que é a mediana? A mediana é o termo que está exatamente na metade do caminho. Como são 7 dias da semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui mora o perigo, tá? Preste atenção, vou falar de novo, eu sempre falo isso todas as vezes. Coloque em ordem, em ordem. Qual é o número mais baixo de todos esses aí da semana? Isso aí é um rol, é uma tabela de dados. Essa tabela de dados, obviamente, ela pode ser crescente, decrescente, várias maneiras, né? Então, o menor número aí é o 24, ele é o primeiro. Eu quero saber esse número aqui, ó. Ok? Porque são 3 de um lado, 3 do outro, eu quero saber a mediana. Então, nem preciso escrever todos, só escrever até o quarto termo. 24... Depois do 24, 35, 37, 35, 37, 38. Olha aí, terminamos? Para você terminar de escrever no caso, né, até o final da tabela aí, 45, 47 e 54. Todos esses são os valores que a gente calculou lá, somamos, né, para calcular a média. Aqui eles estão em ordem, então você vai lá e escolhe o valor do meio. É a mediana, ok? Se perguntasse a moda, algum desses números estão repetindo? Não. Então, essa é uma sequência amodal, não possui moda. E ela tem uma mediana, que é o 38 exato aí que está aí no meio. A atividade perguntou a diferença entre a média, que a gente acabou de achar que é 40, e a mediana, que é 38. E, obviamente, no resultado é 2 e a sua letra C que você tem que marcar aí. Perfeito? Fluiu? Tranquilo, né? Próximo. A atividade número 2 começa com uma circunferência, uma pesquisa. Essa pesquisa tem alguns dados marcados. Deixa eu dividir o círculo ao meio para facilitar a minha vida. Não vai. Então tem que ser manualmente mesmo. Se ele não faz automático, a gente faz assim. Ok? A, B está do lado de cá, C e D. São 4 valores aí. Olhando para o gráfico, antes de ler a questão, C e D são iguais, correspondem a 25% cada um. Isso é um gráfico, gente, um gráfico de setores.
Então, todos eles juntos têm que chegar a 100%. Se esses dois aqui correspondem à metade, né, a parte de baixo, 50%. Então, 25 para cada um. Isso é fato. Agora eu vou ler. Os resultados de uma pesquisa de opinião foram divulgados no gráfico de setores circulares representados na figura. O setor A estão associadas a 35%. Ó, não terminei de ler ainda, tá? 25, 25, 50. 50 mais 35, 85. O B, 15. Então eu já sei a porcentagem de cada um. Ao setor B, 270 respostas. 270 pessoas responderam a letra B, que corresponde a 15%. Observou aí? Esse 15% não está escrito em lugar nenhum no texto, então eu precisava descobrir ele de qualquer maneira. Respostas e aos setores cederam o mesmo número de respostas. Esse número é, ou seja, perguntou quantas pessoas responderam aqui do setor C e do setor D, que corresponde a 25. Regrinha de 3, 15%, aqui é a porcentagem. E aqui é o total de pessoas. 15%, 270 pessoas, né? O que a gente achou aqui no B. Ele perguntou 25%. X pessoas. Multiplica cruzado. 270 vezes 25 dividido para 15. 15 para 25 dá para fatorar, fazer essas coisinhas aí, simplificar, né? 15 dividido, então vai ficar 5 vezes 270 sobre 3. Aqui eu já dei uma adiantada na minha vida. X é igual a 270 mil, 1.350 dividido para 3, 450. Fluiu? 450 pessoas. Letra D. Ok? Fácil também, né? Próximo. Atividade, vira de página aí, atividade number 7. Se eu não me engano, essa era a mais complexa, né, de toda a atividade. As 7 a 8 exigiam um raciocínio um pouquinho mais elaborado. Então não é que estavam difíceis, mas tinha que pensar mais. A distribuição de salário de uma empresa é datada da tabela seguinte. Então, pessoal, pega a apostila, observa a tabela, porque eu não vou conseguir desenhar tudo isso aqui, vai demorar demais. Então, o primeiro salário são 10 funcionários. O segundo salário, que são R$1.000, 5 funcionários. 1.501, então tem toda a tabela mostrando o salário e a quantidade de funcionários. Letra A. Qual é a média e a mediana? Perfeito? Vamos fazer a média primeiro. Como que eu faço a média, então? Aqui é uma média ponderada. R$500 vezes 10 pessoas aí, mais R$1.000 vezes 5 pessoas, mais 1.500 vezes uma pessoa, mais 2.000 vezes 10, mais 5.000 vezes 4. Não vai caber, não vai caber. 10.500 vezes 1. Então, 10.500 aqui, ó, vezes 1 mesmo. Tudo isso dividido pelo total de funcionários, 31. Fazendo as multiplicações e a soma, você vai encontrar 62.000 dividido para 31 pessoas. Resultado final, 2.000. Esse valor aqui é a média. Fizemos uma média ponderada e achamos 2.000. Na letra A, ainda pergunta a mediana. Observe que o total de funcionários são 31. A mediana é aquele valor que está no meio. A tabela já está em ordem crescente. Começa no valor 500 e termina lá no 10.500. Isso já está acontecendo. Então eu só tenho que achar o termo que está exatamente no meio. Se eu colocar 31 pessoas em fila, ó, imagina aí, 31 pessoas em fila. Qual é a pessoa que vai estar exatamente no meio? 15 de um lado, 15 do outro, deu 30. Tem uma aqui no meio. Essa uma pessoa é a 16ª pessoa da sequência, ok? Conseguiu perceber aí? 31 pessoas, o termo do meio é exatamente o 16º. Então você vai lá na tabela agora. Só colocar a média aqui, que são 2.000, para eu não esquecer. Agora eu estou calculando a mediana. 16ª pessoa. Então vamos lá na tabela. Observa a tabela do lado aí, ó, que eu vou colocar número de funcionários. Número de funcionários: 10, 5, 1, 10, 4, 1. Aí você começa a contar aqui, ó, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 1, 16. Olha aqui o 16º funcionário aqui, ó. Esse é o 16º. Qual é o salário desse funcionário aqui? R$1.500. Esse 1.500 aqui é a mediana. É exatamente o termo do meio, ok? Tabela com dados agrupados, tá? Quando a tabela está assim, com os dados agrupados, o que é isso?
Em vez de eu escrever o 500 10 vezes, eu escrevo uma vez só e mostro que tem 10 funcionários. Quando a tabela estiver agrupada, a gente pega. A gente acabou de fazer isso também no outro exercício, que era muito parecido, né? Letra B agora. Suponha que sejam contratados 2 novos funcionários com salário de R$2.000 cada. A variância da nova distribuição de salários será menor, igual ou maior que a anterior. Preste atenção nessa questão, porque é uma questão fácil. Só que, para você conseguir perceber a resposta dela de uma maneira muito tranquila, você tem que entender bem o que é variância. Vamos recordar. O que é a variância? A variância é a soma, né? Tem um símbolozinho assim, eu tenho que somar todos os valores x1, x2, x3, menos a média, vou chamar de m a média, tá? Menos a média e elevar ao quadrado. Lembrando aqui, dividir isso depois, né, pelo total de termos que a gente pode chamar de n. Então aqui eu começo com x1 e vou até n. Essa seria a fórmula da variância. Aqui na tabela seria como? Observe, são 10 funcionários com R$500 cada. Então eu tenho que fazer o primeiro funcionário, 500, menos a média, a gente já calculou, 2.000 ao quadrado, mais o segundo funcionário, 500, menos a média, elevado ao quadrado, mais 500, menos a média, elevado ao quadrado. Quantas vezes a gente tem que fazer isso? 10 vezes, correto? Então eu não vou fazer isso 10 vezes. Óbvio que eu vou multiplicar. Então eu tenho que fazer 10 vezes 500 menos a média ao quadrado. Mais o segundo valor é o 1.000. Então são 5 vezes 1.000 menos a média ao quadrado. Mas eu tenho que fazer isso até o final, beleza? Aqui eu vou por reticências. O que a atividade disse? Se eu acrescentar nessa sequência aí, tudo isso aqui dividido para 31, não se esqueça que são 31 funcionários. Se eu acrescentar nessa sequência, dois funcionários ganhando R$2.000, o que vai acontecer com a variância? Eu vou acrescentar 2 funcionários aqui lá no final, então a gente tem que acrescentar assim, ó, um funcionário ganhando 2.000 menos 2.000, que é a média, ao quadrado, mais outro funcionário. Eu quero que você perceba o que está dentro desse parêntese. 2.000 menos 2.000 dá o quê? 0, correto? Perfeito. Então, quando você somar aqui os dois valores de funcionários, não faz diferença para o meu cálculo. Eu estou somando 0. 0 ao quadrado vai dar 0. Não faz diferença. Só que aqui embaixo eu tenho que somar também 2 funcionários. De 31 foram para 33. Quer dizer que aqui em cima não mudou o valor, né, no numerador. No denominador mudou o valor, aumentou. O que acontece quando eu aumento o denominador? Eu estou dividindo por um número maior, com certeza o meu resultado vai diminuir. Então a resposta da letra B perguntou o seguinte, a variância da nova distribuição de valores ficará menor, né? O departamento supõe que seja a variância da nova distribuição de salário ficar menor, acabou, só isso. Ok? Eu sei, gente, que são 3 respostas, menor, maior ou igual. Você poderia responder que cada uma delas são 33% de chance de acertar, obviamente, mas aqui você respondeu exatamente, você acertou a questão. E para terminar, vamos lá, terminar, questão número 8. O Departamento de Comércio Exterior do Banco Central possui 30 funcionários, com a seguinte distribuição salarial em reais. Aí está a distribuição de salários. Quantos funcionários que recebem 3.600 devem ser demitidos para que a mediana dessa distribuição seja de 2.800? E aí? Quer dizer que eu vou ter um número de funcionários, um número que eu não sei quanto é, porque ele vai mudar. E lá no meio, esse número tem que ser o 2.800. Agora eu quero que você olhe para os valores da tabelinha, por favor. Questão número 8. Salários em reais. Quais são os salários aí? 2.000. 3.600, 4.000 e 6.000. Cadê o valor 2.800? Como é que eu vou escolher um termo do meio que vale 2.800 se ele não está na lista? Não existe esse valor. Eu quero que você observe que nessas condições, a única maneira de se alcançar 2.800 é aqui no meio serem um número par de termos, ó, um número par. Por quê? Porque eu somo 2 valores, divido por 2 e o resultado tem que dar 2.800. Então, eu quero que você observe isso aqui, ó. Entre esses 2 valores aqui, correto?
2.000 mais 3.600 dá 5.000, vou somar os dois, tá? 5.600 divididos por 2, 2.800. Quer dizer que esse valor aqui tem que ser o valor 2.000 e esse valor aqui tem que ser o valor 3.600. Aqui tem que ter a mesma quantidade de termos que aqui. Quantos valores tem do 2.000? Aí você olha lá na tabela, o valor 2.000 corresponde a 10 funcionários. O 3.600 corresponde a 12, mas aí tem 5 na frente e mais 3, mais 5 mais 3. 12 mais 5, 17, mais 3, 20. Olha aí, tinha que ser igual. Esse lado aqui, ó, que é o lado direito, tem 10 funcionários a mais. Quantos funcionários tem que ser mandado embora então? 10. Resposta correta, a letra D. Ok? Fácil, não é, de fazer? Fizemos alguma conta? Só isso aqui, ó, só para entender que dava 2.800. Observe como a questão é fácil, apesar de que, para a gente resolver, a gente tem que ser bem inteligente, fala a verdade. A mente tem que abrir assim, ó, tem que fazer um boom aí, tá? Pessoal, estamos terminando essa matéria. Por acaso, a gente vai fazer algumas questões do Enem daqui a pouco, tá? Não se preocupe com isso. Eu quero te falar que a apostila nova, linda, ó, cheirosa, já tá aqui. A primeira matéria que a gente vai estudar a partir da semana que vem, linda, tá? Vocês já devem ter dado uma folheada aí. Olha o título, olha que título lindo aí em cima. Funçãozinha. Já preparei a aula, preparei alguns slides. Não sei se a gente vai fazer por slide, eu tenho minhas dúvidas quanto aos slides. Eu prefiro muito escrever aqui e explicar. Eu acho que você presta mais atenção do que no slide. O slide fica bonito, lógico, o vídeo se torna muito agradável. Mas, será que surge a mesma quantidade de conhecimento? Não sei. É por isso que eu tenho minhas dúvidas quanto aos slides. Eu dou aula no contexto só via slides e com vocês só via lousa. Então eu tenho uns dois mundos aí. Acredito que dessa maneira que vocês estão fazendo, o aprendizado, para quem não sabe nada, é melhor. Com slide é legal para quem está fazendo uma revisão. Tá? Então, quando a gente for fazer talvez alguma revisão assim, eu trabalho com slide, porque inclusive você vai ter aquele resuminho, eu posso te mandar eles depois para você ter esse resumo, isso seria interessante. Tá? Mas fala aí o que vocês estão achando. Prefere com slide? Tem outros professores que fazem assim, vocês gostam? Acho que eu deveria tentar. Eu tenho muita coisa, muito material em slide. Praticamente tudo que eu passo para vocês, eu tenho aquele monte de slidezinhos prontinhos que eu vou fazendo durante os últimos anos. Aí eu venho fazendo, vou salvando tema por tema para na hora de explicar ser mais tranquilo. Então eu gostaria que você comentasse o que você acha que a gente pode testar na matemática. Como é que está fluindo? Para mim, assim, tá muito legal, eu tô gostando, tá? Mas eu não tenho dificuldade nenhuma em mudar, porque eu já trabalho com os slides, tá? Sem problema nenhum. Olha só, vou passar mais uma atividade para vocês. Eu percebi, alguns alunos reclamaram comigo que não estavam entendendo muito bem essa questão de estatística. Não entendendo assim, entende a matéria, sabe o que é a média, a mediana, a moda, só que lê o exercício para chegar no valor, aí dá aquela travada. Isso é ruim, isso é uma questão mais de interpretação do que realmente o conhecimento em si. Mas o que é o conhecimento a não ser o contemplar o todo e conseguir compreender o todo? Então a gente precisa ampliar essa gama aí. Como que eu faço então para conseguir ler e resolver? Tentando. Não existe a fórmula mágica, pessoal, para eu falar assim, gente, é só isso e faz isso e pronto, acabou. Impossível, impossível. Tá? A gente só aprende fazendo. Nos últimos 15 anos que eu já estou aqui dando aula de matemática, eu só consigo entender um conteúdo a partir do momento que eu vou lá no quadro explicar para vocês, ou nesse caso aqui, né, na tela, eu estou explicando para vocês e eu começo a errar, aí um aluno faz uma pergunta que talvez eu ainda não compreendi o conceito direito, aí eu vou pesquisar aquele conceito e absorvo aquela informação. Na próxima aula, aquilo está mais fluido. Mesmo que se já tenham passado aí meses, quando eu vou estudar de novo, aquilo se torna mais calmo, mais tranquilo de entender. Então funciona assim, você tem que pegar o conteúdo, errar muitas vezes, até você falar assim, pô, eu estou errando menos. Não quer dizer que vai parar de errar, mas vai errar menos. A gente se torna mais maduro na matéria. Matemática é repetição. Lembra do método Kumon? Lembra que os japoneses e chineses, eu não sei de onde veio esse método, se é China ou Japão, vamos falar que é chinês. O método chinês, Kumon, é um método de repetição. Os alunos que estudam esse método fazem milhares, é muita atividade. Eu tive a curiosidade de pesquisar sobre, de baixar algum material do método Kumon para ver se eu conseguia aplicar. Pensei, pô, por que os alunos estão aprendendo tanto? Por que eu não utilizo isso na minha aula, né? Então fui pesquisar, descobri que são filas quilométricas de exercícios para os alunos fazerem. Então é um temazinho de média, por exemplo. Então a gente vai fazer 100 exercícios de média.
Ah, mediana, 100 exercícios de mediana. Então vocês vão ter muita atividade num curto período para que vocês consigam absorver. Isso é legal, isso faz com que você aprenda de verdade. Só que a gente não tem esse tempo todo para ficar fazendo exercício. Então a gente tem que estudar outras maneiras. Tá? Então, para essa aula de hoje, atividade, página 86. Vamos fazer a atividadezinha do Enem, tá joia? Página 86, 1, 2 e 3. Lembrando que a atividade 3 termina na página 87. Então marca aí na sua apostila, por favor, tá? Para você poder fazer e a gente corrige isso amanhã e finaliza a semana. Tá? Tô passando poucas coisas porque você já tem simulados marcados, estão estudando, então eu estou sendo muito compreensivo quanto a isso. Tá joia? Ó, a aula chegou ao fim. Prazer enorme mais uma vez falar com vocês. Já estou com saudades, tá joia? De verdade. Vocês sabem que essa aula aqui para mim é espetacular. Vocês moram no meu coração, ó. Perto do portal aqui. Aqui. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.